que eu deixei na bio do meu Insta. E está lá na bio do Instagram da página Fernanda Mota Teologando com a Vida. E lá você consegue o material da Carta aos Gálatas gratuito. Você pode baixar em PDF, você pode depois imprimir, você pode riscá-lo, pode fazer o que você quiser com o material da melhor forma que você encontrar para estudar. E acredito que lhe ajudará, né? Após a nossa jornada terminar, você ainda tem aquele material para que você possa voltar a ele e novamente lê-lo e novamente ter acesso a tudo aquilo que está lá. Tá de maneira muito simples, mas muito clara, para que possamos compreender a Carta aos Gálatas de uma maneira bem didática, né? Bem didática. Amém? Então, que você possa ter tido esse acesso a esse material que às vezes eu uso em alguma leitura aqui que a gente faz durante o decorrer da live, e isso você vai ter acesso ao material pelo link da bio no Instagram. Eu acredito que a imagem está tudo ok e também que o som esteja tudo ok aí para vocês. Sendo assim, vamos lá? Você já pegou a sua Bíblia? Você já pegou a sua água? E eu quero mostrar também, aproveitar para mostrar, olha isso, gente, coisa mais linda que eu ganhei. Uma biblioteca com meu nome? Maravilha, né? Eu ganhei, a minha mãe me deu. Filha, para você fazer suas lives. Coisa de mãe, né? Mãe é maravilha. Tá aqui, ó, a aguinha. Mãe é maravilha. Amei. Apaixonei, sou apaixonada por canecas. Então, bora lá, você pegou a sua Bíblia, você já reservou este momento, este tempo para a gente aprender da palavra, nossa última live. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos fazer uma breve oração e adentraremos então a nossa leitura. Pai, obrigada, Senhor, por este momento que passamos aqui, Senhor. Iremos passar aqui, Senhor, fazendo a leitura do capítulo 5, o restante que faltou para que estudássemos na última live, e adentrarmos também agora o capítulo 6, a leitura, Senhor, do decorrer da carta. E hoje concluímos, para a honra e para a glória do Teu nome, esta jornada. Obviamente, Senhor, que a jornada não pare aqui, pois a jornada da nossa vida só acaba quando o Senhor nos levar para o céu. Ou então, quando nós nos encontrarmos de uma maneira individual contigo, Senhor Jesus. Pai, mas enquanto estamos aqui, ajuda-nos, auxilia-nos para que possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora lá? Vamos então começar para a nossa leitura? Nós estávamos na última live, a semana passada, e quinta-feira. Na quinta-feira, sendo que na sexta a gente não teve a live porque eu estava em congresso, que foi uma bênção na minha igreja. Então nós tivemos a nossa última live na quinta-feira, certo? E na quinta-feira nós fizemos então o capítulo 5, né? Adentramos aí também no capítulo 5, que não concluímos ele, porque ele é um capítulo mais extenso, e deixamos para concluí-lo hoje. Então paramos lá no versículo 16, iríamos adentrar ao versículo 16. E nós vamos compreender que dentro do capítulo 5 de Gálatas, Paulo já vai trazer a menção de uma graça na prática, né? Nós já tínhamos estudado isso quinta-feira passada, aprendemos e ouvimos sobre isso, que Paulo ele trabalhou ali a teoria, né, aos Gálatas, novamente o ensino aos Gálatas. Olha, Gálatas, vocês estão se desviando daquilo que eu vos ensinei, porque alguns mestres judaizantes no meio de vocês estão pregando um outro evangelho, vocês estão se afastando disso, eu estou perplexo com isso, e então ele vai ter ali todos os conflitos que ele teve, ele vai ter algumas decepções a respeito de Gálatas pelo fato de estarem desvencilhando do evangelho pregado por ele, mas agora, quando Paulo vai chegar no capítulo 5, ele vai tratar a questão da adoção de filhos, ele vai tratar também em Gálatas 5 a questão das alianças, né? Que é Agar e que é Sara, a escrava e a livre, e vai nos ensinar que nós somos filhos da livre,
filhos da promessa. E agora, então, ele vai passar aos Gálatas a ensiná-los a como viver essa graça e essa liberdade de maneira prática. E então, Paulo vai ensinar eles, olha, não é porque eu vos falo que o evangelho é livre, não é porque eu vos falo que o evangelho, que a graça é livre, que vocês vão viver sobre a libertinagem. Não, pelo contrário. A graça, ela é livre. Agora, por quê? Porque vocês não estão mais escravos da lei e também não vão voltar a serem escravos do pecado. Porque se a lei também os aprisionava em ritos e em N maneiras de querer conduzir a vida para que você pudesse ter acesso ao Pai, o pecado por outro lado, também vos escraviza, fazendo com que vocês não tenham acesso ao Pai, mas vivam sobre o seu domínio. Então, Paulo, ele vai ser bem crucial aqui nesse momento, né? Falando para eles, olha, a graça é livre, mas ela não lhes dá o direito da libertinagem. Pelo contrário, a graça vos dá liberdade em amor. E qual é o amor? O amor que a graça vos provoca, que vos produz, é o amor de uns para com os outros. Então, ele vai trabalhar aqui. E entrando daí no versículo 16, agora Paulo vai começar a falar sobre as obras. Qual obras, então, nós vamos produzir? Produzimos se estamos na carne e o fruto do Espírito. Adentramos, leitura do versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo vai falar para eles, então, olha, Gálatas, há uma briga dentro de vocês. Há uma briga contra a carne e contra o espírito. Há uma briga literal da carne e do espírito entre vocês. Porque a carne não quer as coisas do espírito e as coisas do espírito não querem compactuar-se com as coisas da carne. E há essa luta entre vocês, dentro de vocês. E é óbvio que quando Paulo fala que há essa luta dentro dos Gálatas, isso também existe dentro de nós, uma luta contra a nossa carne e o nosso espírito. A nossa luta de carne e espírito é todos os dias, todo momento. Eu sempre falo em casa, eu sempre ensinei que aquele que nós alimentarmos sairá vencedor. E uma coisa nós temos que saber, quem nós estamos alimentando? Aí estamos alimentando o nosso espírito ou estamos alimentando a nossa carne? Qual dos dois nós estamos alimentando? Precisamos saber. Saiba vocês, fique sabendo muito bem eu, que aquele que eu alimentar vai sair vencedor, sobressairá aquele que está passando fome. Então, se você alimenta sua carne vai ter chances de vencer essa guerra. Mas se você alimenta o seu espírito, provavelmente o seu espírito sobressairá essa guerra e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Então ele está falando com isso. A partir do versículo 19, então ele vai falar: ora, as obras da carne são conhecidas. E são, ele vai falar para eles, olha, vocês então querem saber? Eu vou ser bem prático aqui para vocês. Paulo está fazendo uma coisa que às vezes é necessário para mim. Às vezes eu oro para Deus e falo, Senhor, quando o Senhor falar comigo, seja muito claro comigo, que de vez em quando eu preciso, sabe, gente? Eu preciso muitas vezes de painel de LED, de luzes, de fogos, de som. Eu preciso que Deus seja detalhista. É tipo assim, você quer que eu desenhe? Para mim, às vezes, o Senhor tem que desenhar. E Paulo vai fazer isso com eles aqui, olha, para vocês saberem do que eu tô dizendo, do que eu tô falando, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Pois quem pratica essas coisas já está diante de Deus. Não tem como alguém que está próximo de Deus, não tem como alguém que está andando no Espírito praticar as obras da carne. Não tem como. Quem está no Espírito, Pai, Senhor, minha mãe, não tem como. Quem está no Espírito praticar as obras da carne. Imagina, como que alguém que está no Espírito vai praticar prostituição? Como que alguém que está vivendo sob o domínio do Espírito vai viver com ira, com discórdia, fofoquice na igreja, brigaiada no meio da casa, no meio da família, no meio dos amigos, contenda no serviço? Quem está em Cristo, quem está guiado pelo Espírito Santo, não vai viver no meio de uma bebedice, beberrão. Não vai, isso é bíblico. Ei, os beberrão, não vai. Mas aí não é só o beberrão, não. Aquele que também está no Espírito não vai viver na glutonaria, comer até passar mal. Não vai. Aquela historinha, olha, crente não bebe, mas come, que é uma maravilha. Meu irmão, se isso daí fosse real, eu entendo, é um jargão que a gente acaba colocando, né? Porque nós não temos o costume, não é da nossa natureza, porque a nossa natureza caída, ela gostaria de viver com a cara cheia. Mas agora, a nova natureza que há em nós, que é o fruto do Espírito que habita em nós, que está em nós, ele não vai viver sobre o domínio da bebedice. Então, se também não vai viver sobre o domínio da bebedice, não vai viver sobre o domínio da glutonaria. A gente não vai comer para passar fome, esquece isso. Nós somos moderados, existe moderação para o cristão. Então essas coisas, Paulo vai dizer, olha, essas coisas, não que seja somente essas as obras da carne, mas sobre essas coisas, a estas coisas semelhantes, ou então ele vai falar, ó, e coisas semelhantes a estas, ou seja, existem outras coisas que são semelhantes a essas que eu vos falo, que não faz parte de quem anda no Espírito. Porque quem faz essas coisas não vai dar o reino de Deus, não está próximo de Deus. Mas então ele vai falar, mas assim, se vocês então querem saber como ser práticos no reino do Senhor, vocês vão saber a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há julgo. Contra estas coisas não há nada que vos prenda. Isso daqui é obra do Espírito Santo na vida de um crente. O fruto do Espírito é a construção de um caráter novo na vida de um cristão. Todo aquele que é cristão, verdadeiro, genuíno, há dentro dele o fruto do Espírito sendo gerado. E o mais lindo e maravilhoso é que as obras da carne são, porque elas são muitas. Talvez o glutão não é beberrão. Talvez o beberrão não é promíscuo. São obras geradas. Mas o fruto do Espírito é no singular. Por quê? Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito que traz a benignidade, também é aquele mesmo fruto que vai trazer domínio próprio. Todo o fruto do Espírito é gerado em nós. Nós não somos somente assim, não. Eu só vou gerar em mim benignidade. Não, eu só vou gerar em mim aquilo que é a bondade. Não, eu só preciso da mansidão. Não, querido. O fruto do Espírito, o Espírito Santo gera em nós um fruto. E este fruto, ele tem aí todas essas características. Que com o passar dos dias, com o passar dos anos, conforme nós vamos andando junto ao Senhor, andando pelo Espírito, nós somos aperfeiçoados. E contra isso não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Porque aqueles que são de Cristo Jesus, versículo 24, abriram mão de todas as obras da carne. Pois se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito.
Não é por nossa força, nós não criamos, nós não conseguimos ter domínio próprio por nós mesmos. Há a necessidade do atuar do Espírito em nós. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, mas que nós possamos ter fruto do Espírito gerado em nós. A praticidade da liberdade de Gálatas é isso. A liberdade do Espírito é isso. A liberdade da graça é isso. É andarmos segundo o Espírito, não satisfazendo as nossas vontades, não satisfazendo o nosso eu. Porque quando olhamos para as obras da carne, vamos ver que toda obra da carne está voltada ao meu eu. Todas as obras da carne está voltada ao meu ventre, ou seja, está voltada a minhas vontades, aos meus desejos, aquilo que é bom para mim, não importa o que é bom para o outro, desde que seja bom para mim. Isso é as obras da carne. Então, as obras da carne está voltado literalmente à carne. E o que é carne, Fernanda? A nossa natureza caída. A nossa carne, a nossa natureza caída, ela não deseja aquilo que é de Cristo. A nossa natureza caída, ela não deseja aquilo que é de Deus. A nossa natureza caída, ela não deseja aquilo que vem do Espírito. Por isso há dentro de nós essa guerra constante de carne e Espírito. Fernanda, e quando, Fer, que a gente vai parar de ter essa guerra? Irmão, até que Cristo volte. Fernanda, quer dizer então que você tem fruto do Espírito? Tenho. Está sendo ainda formado em mim. Confesso. Está sendo formado em mim. E o fruto do Espírito é formado em nós. Só que o Espírito Santo trabalha em nós conforme nós nos entregamos a Ele. Então ele vai falar aqui, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o fruto do Espírito é gerado em mim, conforme eu ando no Espírito. Porém, a minha carne, ela está dentro de mim. E eu não vou matar a minha carne 100%. Não existe, não tem como eu matar a minha carne 100% enquanto eu estiver aqui em carne, em matéria. Porque eu sou humana. Mas eu mortifico as obras. Ou seja, eu através do Espírito Santo atuando em mim, eu permitindo que a sua atuação seja completa, eu mortifico. Eu tenho essa guerra e eu vou falar pro meu espírito testifica, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito e vai falar: filhinha, você tem certeza, querida, que é por aí que você quer andar? Você tem certeza mesmo que é na inimizade que você quer caminhar? Você tem certeza que é fazendo dissensões, facções, se irando que você quer caminhar? Isso daí não vai te levar para perto de Deus. E então eu vou fazer as minhas escolhas. Se eu quero escolher viver em intriga, em briga, em facções, em dissensões, em fofoca, em bebedice, glutonaria, ou se eu vou querer que o Espírito Santo possa frutificar em mim o fruto do Espírito e trazendo para o meu espírito, trazendo para dentro de mim o domínio próprio, a bondade e a mansidão. Então, Paulo vai terminar capítulo 5, falando para eles sobre isso, sobre o que vocês vão plantar, né? O que vocês vão deixar ser gerado em você. O que vocês vão deixar ser gerado. Uma coisa é certa, a liberdade cristã não é fazer tudo o que vocês querem. A liberdade do cristão não é fazer tudo o que eu quero. Mas é sermos livres para viver segundo o Espírito, segundo o caráter de Cristo formado em nós. A liberdade em Jesus Cristo não nos dá licença para viver sob o domínio do pecado. A liberdade em Jesus Cristo não nos dá licença para viver longe de Deus. Pelo contrário, ela nos chama para vivermos como filhos de Deus, próximos de Deus. Então, que possamos não usar a nossa liberdade, a liberdade que Jesus Cristo nos deu para viver sobre o domínio do pecado. Ah, não, porque isso aí, não. Nada a ver, Fer, nada a ver. Ah, não, que não possamos viver sobre o domínio do pecado, mas possamos viver sobre o fruto do Espírito. Amém? Vamos lá? Vamos concluir a nossa carta, então?
Bora fechar a nossa jornada? O nosso último capítulo? Vamos lá. Uma coisa interessante. Gálatas 6. E olha, uma coisa interessante. Gálatas 6. Não traz uma grande discussão teológica, tá? Só um momento, gente. Vou parar aqui. Deixa eu ver o que eu consigo. Tenho pessoas mandando aqui no meu WhatsApp, tá chegando pra mim, que não tá conseguindo acessar o link. Eu vou tentar, gente, fazer algo. Vou tentar mandar o link pra pessoa sem cair a nossa live. Ou então eu vou pedir pra você, vamos ver. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma produção aqui comigo. Ô, produção. O meu produtor é meu marido. Você consegue mandar o link aí do Face pra Isis? Isso. Manda lá pra mim. E você que tá aí, por favor, consiga enviar pra uma amiga, pra um amigo, o link da nossa live. Se você conseguir, eu agradeço. Para que a gente possa ter mais pessoas. Como nós não estamos lá no link do... Deixa eu só ver aqui, gente. O que eu faço? Porque eu não sei mexer aqui no Facebook, tá? Eu já falei. Eu sempre me pego aqui e eu nunca consigo. Vamos ver. Conseguiu mandar? Lá na Isis? Manda pra Isis. Isso. Aqui. Aí, isso. Aí entrou Isis. Isis. Bem-vinda. Paz do Senhor, minha amiga. Paz do Senhor. Bom, nós vamos adentrar, Isis, o capítulo 6, tá? Concluímos aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. E agora nós já vamos adentrar ao capítulo 6, tá bom? Então, bora lá. Vamos fechar a nossa jornada. Capítulo 6. Uma coisa interessante do capítulo 6 é que Paulo não vai fazer uma grande discussão teológica, como ele tem feito dentro dos outros capítulos, tá? Paulo agora ele vai falar assim, ó, agora que vocês entenderam o evangelho da graça, deixa eu mostrar pra vocês como que esse evangelho vai aparecer assim no dia a dia de vocês. Ele vai falar que o evangelho, que a graça, que essa liberdade que Cristo nos proporcionou, não é não é essa libertinagem que às vezes é compreendido, não, pelo contrário. Mas a graça, a liberdade em Cristo, ela vai nos falar sobre relacionamento, sobre responsabilidade, sobre perseverança, sobre sermos uma nova criação. Sermos uma nova criação. Gálatas 6 vai ter como tema aí central que quem foi transformado pela graça vai viver de maneira diferente. Quem foi transformado pela graça vai ter uma vida restaurada, vai ter uma vida de serviço. Gente, todo crente tem vida de serviço. E a gente trabalha para quem, Fernanda? Trabalhando pro Senhor, trabalha pro Senhor. Você precisa trabalhar pro seu próximo em algum momento. Fernanda, eu não consigo, mas você pode orar. Você pode orar por um amigo, por uma amiga. Você pode fazer, se você tem obras. Gente, cada pessoa tem uma maneira de amar, uma maneira de servir. Tem pessoas que servem fazendo bolo, mandando bolo pros outros, olha, e faz isso com muito amor. Faz um bolo, manda pra amiga, chama não sei quem. Alguma forma, Deus te deu, perdão, alguma maneira de servir no reino. Ai, Fernanda, eu sou inútil no reino. Não, você não é inútil no reino. É simplesmente a sua carne que está muito bem paradinha. É a sua carne que está muito bem, assim, acomodada. E ela tá falando assim pra você, não, você não é boa pra isso. E daí, o diabo, inimigo das nossas almas, vem e sussurra, você não é boa mesmo, não. Você não é boa mesmo, não. Você não teve chamado, você não foi chamada pra nada. Só que daí você faz um bolo como ninguém. Você faz uma comida como ninguém. Você escreve como ninguém. Você consegue ouvir como ninguém.
Você consegue ter um bom conselho como ninguém. Existem coisas que é seu, no seu particular, que você pensa às vezes que é só para você, mas não é só para você. Deus te deu e Deus te encarregou deste dom para servir outras pessoas. É uma amiga que tá precisando de um socorro, você não tem palavra, mas você tem um dom de fazer esse bolo abençoado. Faz um bolo, bota num trem, bota um laço, manda pra amiga, fala: amiga, Jesus te ama e eu também. Pronto, salvou a amiga, salvou o dia da amiga. Fernanda, mas não tenho palavra, eu não consigo talvez expressar como você se expressa, mas talvez eu não consiga fazer o bolo que você faz. O Senhor tem para cada um de nós um dom, um chamado, e isso é graça. É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Olha, não há necessidade de viver sobre um jugo de coisas pesadas quando para viver o evangelho e resplandecer Cristo é a maneira mais fácil do mundo. É diário, é cotidiano, é dia a dia. É você ser boa na hora que você atende alguém. É você conseguir, dentro de um atendimento, resplandecer Cristo. É você conseguir comprar um pão e na hora de comprar um pão, você conseguir resplandecer a glória de Cristo pedindo pão na padaria. Isso é serviço, isso é graça. Isso é graça. E a graça não é para nós, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Cristo Jesus. E esse então vai ser todo esse contexto que Paulo vai encerrar aqui falando para eles. Olha, isso aqui é liberdade. Isso é a graça. Então, se durante toda a carta, Paulo vai falar que aos Gálatas, olha, existe só um evangelho, viu? Se apresentar outro evangelho aí para vocês, mesmo que seja um anjo de luz, é maldito. Esse evangelho é maldito, porque existe só um evangelho, não existe o outro evangelho de Jesus Cristo. O outro evangelho de Jesus Cristo já entra dentro daquilo que Paulo vai pregar. É anátema. Não existe outro evangelho, existe somente um. Passou disso, é maldito. Paulo vai dizer, somos justificados pela fé, não é por obras. Não adianta também se falar, nossa, eu vou fazer 10 mil bolos e vou entregar para 10 mil gente. 10 mil amigas que precisa. E assim eu vou ser salvo. Mentira. Você só vai ser salvo se você tiver fé em Cristo Jesus. Fé. O que é fé, Fernanda? Fé é firme fundamento. Fé não é pensar positivo. Não. Essa água vai virar vinho. Essa água vai virar vinho. Isso daqui não é, não. Isso daqui não é fé. Não é fé. Fé é mesmo quando a gente tá orando, as coisas estão dando errado, mas eu ainda continuo crendo. Fé não é algo palpável, gente. Fé vai muito além. E nós não somos justificados por obras, somos justificados por fé. A lei não salva, as obras não salvam. Somos filhos de Deus. Devemos viver no Espírito. E agora, então, em Gálatas 6, ele vai falar como que nós vivemos essa graça no nosso dia a dia. Vamos lá. Gálatas 6. Irmãos. Vamos tomar uma água. Na minha xícara linda, maravilhosa, nova, que eu amei. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Gente, olha isso. Paulo vai dar conselhos para nós no nosso dia a dia, para a gente viver de maneira prática no nosso dia a dia. Irmão, se vocês verem que alguém caiu por causa, foi tentado e não suportou, vai lá. Vai lá, vocês que são espirituais. Vocês que já são maduros na fé, vai lá. Pega essa pessoa. Corrige ele com paulada? Não, com brandura. E guarda-te para que também não sejais tentado. Paulo tá falando assim, ó, você viu alguém errando, viu? Mas não vai lá e não bate nele, não. Porque você também, se não vigiar, você pode cair no mesmo erro que ele. Vigia. Levai as cargas um dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, gente? É servir o próximo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmão, salvação é individual. Salvação é individual.
Paulo vai dizer aqui para eles, olha, é o seguinte, vocês vão ajudar. Ele vai usar o versículo 2, levai as cargas um dos outros. Parece até meio contraditório, né? Ele vai falar, olha, levai as cargas um dos outros. Depois no versículo 5 ele vai falar, porque cada um vai levar o seu próprio fardo, mas ele vai usar palavras diferentes. Ou seja, para algum, lá no versículo 2 ele vai falar assim, leva, ajude uns aos outros. Divide a carga, o peso. O peso, qual o peso? O peso do dia a dia. O irmão que tá triste, que tá precisando de um alimento. O irmão que tá precisando de um socorro porque ele anda entristecido, depressivo. Ele precisa de socorro. Divide essas cargas. Divide as cargas uns dos outros. Se você tem condição financeira de ajudar numa cesta básica, divide a carga com o teu irmão. Você tem dinheiro para pagar a luz dele porque ele estava precisando esse mês? Faça. Levai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Lá no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui ele está falando assim, salvação individual. Cada um, vocês vão se ajudar uns aos outros, mas o seu fardo, a salvação, ela é individual. Porque lembra no versículo 1? Se você vê alguém errando, vai lá e ajude ele com brandura. E vigia, pra você não cair no mesmo, tá? No mesmo erro, no mesmo pecado. Vigia. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis. Olha só, irmão. Olha esses conselhos de Paulo. De Deus não se zomba. Isso daqui não tem como, é princípio. Paulo agora vai trabalhar, vai tratar com os Gálatas, um princípio bíblico. De Gênesis a Apocalipse, esse princípio aqui está escrito e ele é válido para os nossos dias. Foi válido lá atrás no Antigo Testamento e é válido para agora. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Lembra que eu falei? Aquele a quem nós alimentarmos, a este viverá. Se alimentarmos a carne, a nossa carne sobressairá ao Espírito. Mas se alimentarmos o nosso Espírito, o nosso Espírito sobressairá a nossa carne. Não deis lugar à carne, antes deis lugar ao Espírito. Então ele vai falar, se você semear na carne, você vai colher coisas da carne. Mas se você semear no Espírito, você vai colher vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Uma coisa é certa, colheita. Irmãos, colheita não é imediata, minhas amigas. Meus amigos, colheita não é imediato. Eu gosto muito de plantar. Então eu plantei, vamos supor, o alface aqui em casa. Eu moro numa chácara. Eu fui lá na horta e plantei uma semente, mesmo que fosse uma mudinha. Mas vamos na semente. Rúcula, plantei a rúcula pela semente. Plantei a semente da rúcula. Irmão, 45 dias, minha amiga, para mim começar a querer colher uma rúcula. No formato bom que eu goste. Colheita não é plantei hoje, cresceu amanhã. Não é. Eu planto hoje, mas eu espero um tempo determinado para colher. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, no tempo correto nós vamos colher. Se não desfalecermos, se nós não decairmos da fé, se nós não desfalecermos daquilo que cremos, se nós não sairmos da colheita, da semeadura que estamos, nós vamos colher. Colher o quê? Ou você vai colher da carne ou você vai colher do Espírito. A semente é opcional. Sabia disso? Semente é opcional, colheita não. Não é, a colheita não é opcional. Você vai colher querendo ou não.
Plantar você escolhe. Eu escolho se eu planto e eu escolho o que eu planto. Agora, o que eu vou receber em troca, não dá para me saber. Não dá para me saber. Por isso, quando vamos plantar, precisamos ver qual tipo de semente eu vou plantar. Vou dar um exemplo rapidinho. Certa vez eu quis plantar coentro. Gente, eu amo coentro. Tá? Todo mundo vai falar, ai, mas tem cheiro de Maria Fedida. Eu não acho. Eu não acho. Olha que eu já comi uma vez uma Maria Fedida. Eu não acho com cheiro nem com gosto de Maria Fedida. E eu queria muito colher o tal do... Queria coentro e eu comprei uma semente, mas uma semente barata. Gente, eu plantei o coentro. Plantei. E vocês acham que eu colhi? Não. Porque a semente que eu plantei era barata. Ela não prestou. Ela não germinou. Ela morreu. Passados dias, fui numa loja de agropecuária e comprei uma boa semente. Joguei essa semente e hoje eu tenho coentro. Então a opção do plantio é meu. Eu escolho o que eu vou plantar. Eu escolho se eu vou plantar coisas boas ou coisas ruins. Eu que escolho se vou plantar uma semente barata ou uma semente cara, intermediária. É eu quem escolho. Agora, a colheita dela não dá pra me saber. Porque quando eu plantei a semente barata, eu achei que eu ia colher esse coentro. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não colhi nada, porque ele não nasceu. Então, a colheita, ela não dá pra gente escolher, né? Não dá pra saber. Mas aquilo que vamos plantar, certamente. Então, precisamos nos atentar. Que tipo de colheita você quer? Eu comprei um coentro bom, semeei uma semente boa, colhi um coentro bom. Eis a questão. Ou você planta pra carne, ou você planta pelo Espírito. Um dos dois. Não tem como correr. Evangelho não é intermediário. O evangelho é ou é. Ou é 6, ou é 8, ou é 80. Bem, vamos lá? Continuamos? Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto houver oportunidade na sua vida, na minha vida, que possamos fazer o bem. Que enquanto tivermos oportunidade na nossa vida, possamos plantar boas sementes. Boas sementes, em especial aos da família da fé, em especial aqueles que estão à nossa volta, em especial aqueles que professam a mesma fé que nós professamos. Sejamos mutualmente amigos, companheiros, irmãos, ajudantes uns dos outros. Amém? Isso daqui é um princípio da colheita, da semeadura e da colheita. Vamos lá. Que nós possamos não cansar de fazer o bem. Paulo vai concluir então isso falando para nós, olha, façam o bem. Mesmo mediante a uma geração que quer colher coisas rapidamente, né? Nós vivemos numa geração muito iFood. Vou fazer o pedido aqui para Deus, Senhor, olha, eu quero isso, aquilo, outro. E acho que amanhã ele já tem que entregar na nossa porta com um gritinho, iFood! Pedimos pela Shopee, se demorar 2 dias, a gente já entra em parafuso, porque pedimos algo que tá vindo da China. Mas se atrasar 2 dias, a gente já fica desesperado. É a nossa geração muito rápida, que é tudo pra ontem. E enquanto vivemos essa geração de tudo muito rápido, pensamos que também com Cristo será assim, que com o Evangelho será assim, mas não. Existe um negócio chamado tempo, e Deus trabalha através do tempo. Porém, uma coisa certa, a fidelidade de Deus, ela é ontem, hoje e será amanhã e será eternamente. Então, que nós possamos também permanecer fiéis ao Senhor. Que em vez de escolhermos andarmos segundo a carne, possamos querer andar segundo o Espírito. Plantar coisas segundo o Espírito. Amém? Vamos lá? Versículo 11. Vede, Paulo agora vai começar a concluir, tá? Paulo vai começar a concluir a carta dos Gálatas. E ele vai falar agora para os Gálatas a seguinte coisa. Vede, com que letras grandes
vos escrevi do meu próprio punho. Paulo tá falando, olha, Gálatas, eu vos amo. Olha o cuidado que eu estou tendo para com vocês. Eu podia pedir para que alguém redigisse essa carta para mim. Mas eu mesmo, com o meu próprio punho, estou escrevendo letras pequenas não, e letras grandes. Tipo assim, igual eu falei para vocês quando eu falo para Deus que Deus às vezes precisa desenhar para mim, é Paulo fazendo com os Gálatas. Ele tá falando, olha, de maneira prática. Vocês querem saber o que é a obra das carnes? É isso que é a obra da carne. Você quer saber o que é o fruto do Espírito? Isso é fruto do Espírito. É listado, sabe? Sistemático. Paulo nisso às vezes combina comigo, porque eu preciso, senão eu fico perdida. Paulo tá sendo sistemático com eles. E Paulo agora vai falar, olha, e é com letra grande que eu vos escrevo. Pra vocês não ficarem perdidos. Pra vocês não duvidar que eu amo vocês. E é com o meu próprio punho que eu escrevo. E ele vai falar, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo tá falando para eles, olha, eu vos amo e por isso eu vos escrevi com letras garrafais gigantes, com o meu próprio punho. Mas aqueles que até este momento estavam pedindo para vocês se circuncidarem, eles querem se gloriar na sua própria carne. Eles querem a vanglória de Deus para si mesmo, dizendo que, olha, somos salvos porque nós nos circuncidamos. Somos salvos porque guardamos a lei. Mas Paulo está dizendo para eles, olha, não adianta. Não adianta vocês acharem que eles são grandes coisas. Porque eles mesmos não conseguem viver sobre aquilo que eles pregam. Porque o fardo, o jugo, a carga que eles colocam sobre vocês é pesado demais. Não tem como. Mas eles querem se gloriar nas suas próprias obras, não na cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não querem ser perseguidos. Tem pessoas que vivem um evangelho. Não sei se você já viu esse tipo de gente, que vive um evangelho assim, irmã, porque eu oro. Eu oro 4 horas por dia. Porque eu jejuo 7 vezes por semana. Oro de madrugada todos os dias. Olha, a minha vida é batalha, luta. Gente, não sei se você já viu gente assim, que fala, sabe, que se vangloria das suas obras, porque eu fiz, porque eu cantei, porque eu preguei, porque através de mim, porque Deus disse para mim, porque se fulano não fizer assim, porque se ciclano não agir assim, e a gente começa a colocar coisas do homem. Não sei se você conhece gente assim. Não sei, mas existem pessoas que se vangloriam nos seus próprios atos, mas não se vangloriam na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é sinônimo de perseguição. Paulo estava sendo perseguido. A igreja estava sendo perseguida por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo era escândalo naquele tempo e a cruz de Cristo ainda é escândalo para os nossos dias. Ainda existe uma igreja sendo perseguida porque esta igreja crê na cruz de Cristo, prega a cruz de Cristo, vive sobre o domínio da cruz de Cristo. Existe essa igreja perseguida. E essa é para nós uma reflexão, aonde nós vamos querer nos vangloriar, nas nossas obras ou na cruz de Cristo, mesmo que a cruz de Cristo possa causar perseguição às nossas vidas. Perseguição como, Fernanda? Não sei, no trabalho, no serviço, no seu dia a dia. É alguém que você ter coragem de deixar alguém olhar para você e dizer, ela é crentinha. Ela não vai porque ela é crentinha. Ela não faz porque ela é crentinha. Ele não pode porque ele é crentinho. Ele não assiste essas coisas porque ele é crentinho. Eu não sei qual é a perseguição. Mas há perseguição, mínimos para nós brasileiros, né? Mas há uma perseguição de morte geral mesmo, quando a gente olha aí para outros países. Lá a perseguição não é alguém olhar para o outro e falar, ela é crentinha. Não, lá é morte mesmo. Lá são famílias que são mortas por causa da cruz de Cristo.
porque abriram mão de viver a sua carne e agora vivem para Cristo. Em muitas igrejas, a igreja perseguida, ela é real e ela passa por isso nos nossos dias. Enquanto nós podemos ir aos cultos e ficar nos vangloriando por causa das nossas obras, existe uma igreja que morre, que é dilacerada, que seus corpos são dilacerados, que são afogados, que são jogados para morrer com tiro, enterrados vivos. Não por causa das suas obras, não, mas por causa de uma graça, por causa de um amor, por causa de uma cruz. E Paulo tá querendo dizer isso para eles, sabe? É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne. Traduzindo de novo. Aqueles que se vangloriam na circuncisão e nas obras, eles mesmos não conseguem suportar o jugo deles. Irmão, não vive. Ai, eu oro 4 horas por dia. Eu oro toda madrugada. Daí lá no trânsito, o abençoado tranca o carro dele. Sangue de Jesus tem poder. O abençoado fala tanto palavrão que nunca na vida o bonito que trancou ele conhecia, aprendeu naquela hora. Gente, não dá. Não dá. Ah, porque a gente tem que viver sobre a aparência, porque a aparência, gente, uma coisa linda, a aparência do crente, ela é diferente mesmo, mas a aparência do cristão, ela não está só naquilo que é estereotipado, não, ela está sobre como ele se policia diante das pessoas. Não sei se você conhece esse tipo de gente, não sei. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eu não sei se você conhece esse tipo de gente que guardam tantos preceitos humanos e se gloriam na sua carne. Mas quando você se depara com eles, vocês têm vergonha. Eu passei por isso essa semana. Aconteceu algo comigo essa semana. Eu fui no mercado e eu vi uma crente fazendo um escândalo no mercado que eu fiquei envergonhada. E olha, eu vou te falar um segredo aqui entre nós que somos amigos. Graças a Deus, eu não soltei ela com o Pai do Senhor não, nesse dia. Ela passou meio desapercebida porque sabe, né? A gente não enquadra naquilo que eles querem como a gente ser cristão, na aparência de crente. Então eles passam e eles olham pra nós e eles fazem isso daqui. Eu passei isso na pele essa semana. Olham pra nós assim, ó, não vou saudar com a paz do Senhor, né? Porque a irmã não tá guardando a lei. Porque a irmã não tá guardando, né? O padrão. Vocês estão entendendo? Nem me saudou. E eu também não saudei não, irmão. Perdão, Jesus. Mas como eu falei, eu tô tentando. Tô pedindo pro Senhor, todo o fruto do Espírito. Mas eu fiquei lá, quietinha, fazendo pose. Saudei, tinha outros irmãos lá, né, comprando, fazendo compras no mercado. E essa irmã fazendo um escândalo por causa de um pão. Irmão, é sério, irmão. E quando eu falo escândalo, é escândalo mesmo. Por causa de um pão. Misericórdia. Mas isso daqui a gente passa no dia a dia. Eu estou falando com vocês sobre aquilo que Paulo estava falando com eles em Gálatas. E eu estou falando para nós hoje. Hoje. Trazendo na prática Gálatas para hoje. Como vamos nos gloriar na nossa carne, se a nossa carne só milita contra o Espírito e ela só quer as coisas da carne? Como vamos nos vangloriar nas nossas obras, achando que uma saia comprida e um cabelo lá no pé vai levar a gente pro céu, quando a nossa língua ela é maior que o nosso cabelo e a nossa saia junto? Falei, misericórdia. Mas eu sou assim, me perdoa, irmão. Você viu, né? Você viu lá no capítulo anterior, no versículo. Se alguém for surpreendido, ajuda ele. Você é mais crente que eu? Ajuda eu. Ajuda. Mas é verdade? Como pode? Como pode? Mas vamos lá. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É Paulo dizendo para eles, olha, eu não quero saber de guardar de obras humanas. Porque longe de mim me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa,
nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo está dizendo assim, ó, se há alguma coisa que eu devo me vangloriar é no evangelho de Jesus Cristo. Se há alguma glória neste mundo, essa glória está em Jesus Cristo, porque não existe obra, não existe fardo, não existe lei nesse mundo que faça com que eu e você venha a ser uma nova criatura, a não ser a cruz de Cristo. Olharmos para a cruz de Cristo. Somente a cruz de Cristo nos transforma em novas criaturas. Não tem circuncisão ou circuncisão, obra da lei. Não há. Somente a cruz de Cristo. E a todos, versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Qual é essa nova regra? A nova aliança, a graça de Cristo, a liberdade da cruz de Cristo. E todos quanto andarem na cruz de Cristo, paz e misericórdia sobre eles. Você quer paz e misericórdia na sua vida? Eu, Fernanda, quero paz e misericórdia na minha vida? Fernanda, ande na cruz de Cristo. 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Cara, Paulo é muito bom. Paulo é muito bom. E sabe o que é muito maravilhoso em Paulo? É porque Paulo vive o que ele prega. Paulo não vive só da boca para fora. Paulo vive aquilo que ele prega. Então ele vai falar, e quanto mais, quer saber de uma? Vocês não vêm me encher os picuá, não. Não vem me encher os picuá. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo todas as perseguições que eu já passei por causa dessa cruz. E ele tá falando de cicatrizes mesmo, de perseguições, de açoites que ele já levou, de cadeia que ele ficou, de naufrágios que ele enfrentou por causa do amor de Cristo. E ele vai encerrar a carta assim, bem nível Paulo. Quanto ao mais, não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Último versículo, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça recebida transforma a nossa maneira de viver. Restaura quem caiu. Perseveramos então no bem e encontramos uma única glória na nossa vida. E a nossa única glória, a única glória que temos é Jesus Cristo. Irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, quando alguém olhar para nós que não venha ver nenhuma glória em nós. Irmão, irmã, amigo e amiga, quando alguém olha para mim, não vai encontrar em mim glória nenhuma. Se eu falar para vocês todos os meus defeitos, eu preciso converter todo dia. Todo dia. Mas quem vive pela graça não precisa provar o seu valor. Porque ele tem que viver para refletir a cruz de Cristo em tudo que ele faz. Existem dias que eu erro. Existem dias que a minha carne tá gritando. Daí eu vou lá e eu falo pra carne. Carne é o seguinte, eu vou botar um louvor agora. Porque você tá querendo ser muito amostradinha. E Jesus não gosta disso. Então eu vou botar um louvor para você ficar calminha. Sabe quando Davi tocava a harpa para Saul? De vez em quando a gente precisa fazer isso para nossa carne. Botar ela dentro daquilo que ela precisa aprender a ser mortificada pelo fruto do Espírito. Que nós devemos deixar o Espírito construir, frutificar em nós. E quando alguém olhar para nós, não encontrar nada além de Jesus. Porque quando alguém olhar para mim, não vai encontrar nada
Nada de bom. Nada de bom, porque eu não consigo. Se há algo de bom em mim, é Jesus Cristo. Se eu venho aqui falar, é Jesus Cristo. Fernanda, é Jesus Cristo. Na sua vida, é Jesus Cristo. Então, minha irmã e minha amiga, se a gente pudesse encerrar a carta de Gálatas com uma conversa de café, sabe? Se eu chamasse você para nós tomar um café, nos reunir pra gente bater esse papo aqui numa mesa de café, eu diria assim para você, olha, Paulo, lembra quando ele escreveu Gálatas? Ele não escreveu o evangelho de uma forma que a gente subisse até Deus. Mas quando ele escreve Gálatas, ele faz com que o próprio Cristo desça a nós. Não nos elevando, não, mas é fazendo com que Cristo venha até nós. Porque ele vai nos mostrar que a salvação não é prêmio para quem consegue alcançar lugares altos, não. A salvação e a graça é um presente recebido por causa da nossa fé. E quando a graça alcança o nosso coração, ela produz pessoas acomodadas. Ela produz homens e mulheres livres agora para amar, servir e ser guiada pelo Espírito. A liberdade cristã não é fazer o que queremos, mas, finalmente, nos tornar aquilo que Deus nos preparou para ser. Quando leio Gálatas, quando eu refleti em Gálatas, quando eu montei o estudo de Gálatas, isso aconteceu dentro de mim. O Senhor sempre me chamou para algo, mas é como eu disse, eu estava tão acomodada e é tão bom de vez em quando ficar acomodado, sem responsabilidade, sem nada para fazer, sem ter que ficar pensando, estudando, imaginando. Mas daí a graça vem e ela inunda o seu ser e ela fala, não é sobre você, querida, você tá se achando demais. Menos, Fernanda, menos, bem menos, não é sobre você, é sobre Jesus. E daí a gente se torna um pouco mais parecido com aquele que nos criou. Aí a gente nos torna um pouco mais parecido com o propósito que ele nos encarregou. Mas nós precisamos dar o nosso primeiro passo, né? A gente precisa se fundamentar naquilo que cremos e então externar aquilo que cremos. Não existe 007. Não existe esse tipo de crente diante de Cristo. Todo crente 007 também será 007 quando quiser entrar no reino de Deus. O Senhor vai olhar para ele e vai dizer, eu não vos conheço. Então, misericórdia de chegar diante de Cristo naquele grande dia. Posso eu tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Hino da harpa. Toda assembleiana, irmão, tem hino da harpa, não adianta. Posso eu tendo? Não. Então que eu não chegue diante do meu Cristo, diante da loucura da cruz, de mãos vazias, porque não era sobre mim. Todo este momento era sobre ele. Amém? Nós encerramos aqui a nossa carta aos Gálatas. Concluímos a nossa jornada. Concluímos a jornada dessa carta da liberdade. E que Deus possa falar e continuar falando aos nossos corações. Que você possa ter o material. Se você não conseguir o material, entre em contato comigo pelo direct lá do Instagram e eu mando para você. Ou te ensino a pegar ali no link da bio e você consegue ter o material. Acessar o material. A nossa jornada como cristãos não termina aqui. Termine até que ele venha ou que nós vamos até ele. Mas que nesses dias que tiramos para meditar na palavra do Senhor, isso tudo possa ficar fincado em nossos corações. E que nós possamos concluir a carta aos Gálatas, compreendendo que somos livres em Cristo Jesus. Livres na cruz de Cristo. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas dificuldades. Ele levou sobre si todas as nossas lutas, todas as nossas dores. Mas, Fer, nós temos lutas ainda? Temos sim. Mas com ele somos mais que vencedores.
Com Ele somos mais que vencedores. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos carrega todos os dias. É Ele quem nos faz estarmos aqui neste momento, para a honra e para a glória dEle. Você não sentou na frente dessa tela e não recebeu esse material porque você é bom. Não, pelo contrário. É porque Ele queria falar ao seu coração alguma coisa. E o Senhor nunca reúne o povo dEle em vão. Sempre reúne o povo dEle para uma grande obra. Que Ele possa concluir em você a grande obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? Então, nós vamos encerrando por aqui a nossa jornada. Já estão me perguntando aí qual vai ser o próximo tema. Parará. Ontem já me perguntaram, e aí, qual vai ser o próximo tema? E eu respondi, eu estou orando. Na verdade, eu já tenho algo, tá, em mente. Obviamente, uma mente, irmãos, eu tenho uma mente muito acelerada. De vez em quando ela me atrapalha, mas de vez em quando ela é uma bênção. Porque eu termino uma coisa e já tenho 3 no gatilho. Isso de vez em quando, assim, em alguns momentos é ruim, porque me traz alguma procrastinação, porque daí eu fico perdida sem saber o que escolher, o que fazer, mas de vez em quando algo já está em mim. Mas obviamente que o Senhor, Ele direciona todos os nossos passos. E abençoando o Senhor, logo já teremos um novo tema, assim que eu terminar de montar todo o material. Amém? E daí eu já mando lá de novo no Instagram, na página, e nós já vamos entrar para uma nova jornada. Que Deus vos abençoe. Assim como Paulo disse no versículo 18, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, por essa jornada. Obrigada por Gálatas. Obrigada pela mensagem, pela liberdade, pela cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos mais parecidos contigo. Porque o Senhor nos chamou para abençoar o próximo, trabalhar para o próximo, Senhor, porque o Senhor nos chamou para que nós estejamos diminuídos e o Senhor crescente em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós somos filhos, não filhos da escrava, mas filhos da livre, herdeiros em Ti, filhos e frutos da promessa. Senhor, graças eu te dou. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por cada irmão, Senhor, por cada irmã, Jesus, que entrou nessa live, que vai ter acesso a essa live, teve acesso ao material, que o Senhor possa guardá-lo, redimi-lo, sustentá-lo, até que tu venhas, em nome de Jesus. Que possamos estar novamente juntos, com mais pessoas ainda. Na nossa próxima jornada. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. E eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Um beijo no coração. Fique com Deus. Fique na graça do vosso Senhor Jesus Cristo. Amém.